Fala pessoal, voltamos no terceiro dia de cobertura no Congresso ESC, o Congresso Europeu da Sociedade de Cardiologia, que está rolando agora em Londres, justamente em 2024, com mais uma cobertura aqui do Cardiopapers, e hoje eu vou falar do trabalho de um grupo chamado EarthSTEMI. Esse grupo avaliou, por meio de uma meta-análise, um desfecho em coronariopatia em pacientes da terceira idade, pacientes mais velhos. E o que é o problema que eles estão querendo resolver? Na verdade, a gente sabe que em pacientes mais idosos, eles são subrepresentados nos principais trials de coronariopatia aguda, não só no coronariopatia aguda, mas nos demais também. E a gente sabe também que essa população é uma população que sofre mais infarto, que tem um aumento da incidência de síndrome coronariana aguda. Acontece que a gente não tem grandes estudos com N robusto para responder a seguinte pergunta no contexto de infarto com supra em pacientes acima de 75 anos. Se vale ou não vale a pena revascularizarmos todas as lesões não culpadas ou apenas somente a lesão culpada. Sabemos que na população adulta isso faz sentido e é adotado na maioria dos serviços como uma conduta padrão. Você revascularizar o paciente que chega com infarto com supra, além da lesão culpada, todas as demais outras lesões. Mas essa dúvida ficava ainda pendente na população mais velha. Um grande estudo que cobrimos recentemente, melhor dizendo, foi o FIRE, que foi um estudo que avaliou pacientes somente idosos. O problema é que o FIRE teve mais de 60% dos pacientes com infarto sem supra e acabou não respondendo a pergunta na população nichada dos pacientes idosos com infarto com supra. Daí veio esse grupo EarthSTEMI, que viu, por meio de uma meta-análise, com dados individuais de 7 grandes estudos, como por exemplo o COMPLETE, o FIRE, se valeria a pena a gente revascularizar os pacientes com síndrome coronariana com supra, no contexto de revascularizar todas as lesões ou apenas a lesão culpada. E aí, na verdade, entramos de novo naquele mesmo contexto dos pacientes adultos. O desfecho primário foi morte, infarto e revascularização adicional guiada por isquemia. Foram mais de 1.700 pacientes que foram randomizados, na verdade que foram analisados, porque afinal trata-se de uma meta-análise. E com base nisso, o que o estudo avaliou, então essa meta-análise avaliou? Com mais de 1.700 pacientes que foram incluídos nessa análise individualizada. Então, o desfecho primário foi composto de morte, infarto e revascularização guiada por isquemia, uma revasc adicional. E no segmento de pelo menos 4 anos, houve sim uma redução do desfecho primário, igual ao que a gente já vê nos pacientes adultos que têm um infarto com supra e revascularizamos as demais lesões não culpadas. Então, houve uma redução significativa do desfecho primário. Inclusive, quando analisamos no desfecho secundário, houve uma redução persistente aí do desfecho reduzido de morte e infarto e do desfecho de revascularização adicional, até mesmo no segmento de longo prazo, acima desses 4 anos, em que a gente tinha mais dados ainda que não tinham sido contemplados na primeira análise. Acontece que houve apenas a ausência de redução de mortalidade no desfecho de longo prazo. Mas no desfecho de 4 anos, o resumo da ópera é: vale a pena sim revascularizarmos as lesões não culpadas em pacientes idosos acima de 75 anos, internados com diagnóstico de infarto com supra, seguindo muito do que a gente já viu nos outros estudos, como Dynamic, COMPLETE, o FIRE e os outros grandes estudos que a gente já publicou aqui no nosso blog e nas nossas coberturas do Cardiopapers. Tá curtindo a cobertura do terceiro dia? Então comente aqui embaixo e não perca o resumo do terceiro dia.